Aqui estamos para então mais um estudo sobre este tema do caminho do santuário. Vimos no primeiro estudo o significado espiritual deste caminho do santuário, as várias partes que representam o santuário, e ontem vimos que realmente a parte do pátio tem uma representação extraordinária, que é a justificação pela fé. Vou partilhar convosco então a minha tela. Vamos ver se eu acerto na correta, penso que sim. Então, hoje, o que nós vamos ver hoje ainda é só como entrar no lugar santo, ok? Nós ontem conseguimos ver a primeira parte, a parte do pátio, ou seja, a justificação pela fé. Eu vou avançar aqui no PowerPoint para poderem ver o que eu estou a ver. Portanto, ontem vimos a justificação pela fé, ou seja, o perdão pela fé. E vimos que temos a nossa parte a fazer, e a nossa parte é o arrependimento, a confissão e o aceitar pela fé o perdão de Deus. E receber a bênção correspondente, que é realmente a paz, a consciência tranquila. Esta é a nossa parte no pátio, esta é a nossa parte na justificação pela fé. Porque tudo é feito por Deus. Porque nós não podemos fazer aquilo que Deus faz, que é, nós não podemos morrer na cruz do Calvário e nós não podemos perdoar os nossos pecados. Então a parte de Deus é mesmo essa. A parte de Deus foi o sacrifício de Jesus na cruz, que habilitou os nossos pecados, haver a possibilidade dos nossos pecados serem perdoados, e também a parte de Deus é realmente o perdão dos nossos pecados, pelos méritos de Cristo. Penso que ficou mais ou menos claro, então, o que nós vimos ontem, e eu, ao fim de cada secção, vou apresentar um quadro deste com o resumo, qual é a nossa parte, qual é a parte de Deus. Porque quer na justificação pela fé, quer na santificação, quer na justiça de Cristo, temos a nossa parte. Mas o mais importante é sempre a parte que Deus tem que desempenhar. Nossa parte apenas serve para habilitar Deus, ou seja, damos permissão a Deus para fazer a parte dele. Deus está sempre pronto para perdoar o homem. O único obstáculo para o perdão sou eu mesmo. Se eu cumprir com as condições, se eu cumprir com a minha parte, o perdão é então garantido. Mas, como estávamos a falar, hoje nós temos um outro tema. Vamos iniciar o tema da santificação. Não vamos conseguir fazer como ontem, que apenas num dia conseguimos ver a justificação pela fé. A santificação vai precisar de alguns dias para nós entendermos claramente o que ela quer dizer. E hoje apenas o que vamos ver é como entrar no lugar santo, como dar início ao processo da santificação. Mas antes disso vamos então complicar um bocadinho para depois podermos simplificar. No Testemunhos para a Igreja, volume 3, diz o seguinte: o pecador, ou seja, eu, todos nós somos pecadores, o pecador, mediante, primeiro, arrependimento de seu pecado. Segundo, fé em Cristo. Terceiro, obediência à perfeita lei de Deus, tem a justiça de Cristo que lhe é acreditada. Esta se torna a sua justiça, e o seu nome é registado no livro da vida do Cordeiro. E ele se torna um filho de Deus e um membro da família real. Eu não sei contra vocês, mas eu anseio muito por fazer parte desta família real, por ser um filho de Deus, por ter o meu nome registado no livro do Cordeiro. Mas para isso eu tenho que ter a justiça de Cristo. E para ter a justiça de Cristo é preciso três coisas. Já vimos duas ontem. Qual foi que vimos ontem? O arrependimento e a fé em Cristo. Mas a terceira parece um pouco mais complicada. Obediência à perfeita lei de Deus. Nós vamos passar o resto dos estudos todos, desde santificação à justiça de Cristo, a entender se é ou não possível ao homem obedecer à lei de Deus e, se é possível, como é que eu posso fazer. E hoje vamos dar o primeiro passo para isso. Bom, nos Testemunhos para Ministros diz o seguinte: nenhum ser humano é justo, ou seja, alguém que é justo é porque foi justificado, é porque tem a justiça de Cristo,
Nenhum ser humano é justo além do tempo em que tenha fé em Deus e com Ele mantém uma ligação vital. Não sei se este texto faz lembrar alguma coisa que nós vimos ontem. Nós só somos justos se estivermos ligados a quem? A Deus. Mas há uma coisa que nós vimos ontem que nos separa de Deus. O que é que nós vimos ontem que nos separa de Deus? Lembram-se? Isaías 59:2 que diz: as vossas iniquidades ou os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus. Ora, isto de repente parece dar a entender algo deste género. Olha, vamos olhar para este esquema e vejam se conseguem entender o que é que eu quero dizer com isto. De repente estes dois textos parece que estão a dar a entender que existe o problema do pecado e ao pecado ficamos separados e ao sermos justificados, então unimos-nos novamente a Deus. Perceberam o que eu estou a dizer? Sim? Portanto, se o nosso pecado nos separa de Deus, e diz também que o justo só é justo enquanto estiver ligado a Deus, então parece-nos estar aqui a dar a entender que nós pecando estamos separados, sendo justificados, estamos novamente unidos a Deus. Ora, se isto é assim, então só temos que resolver um problema, que é se nós resolvemos o problema do pecado, então está tudo resolvido. Será que é assim? Olha, vamos ver. Evangelismo diz o seguinte: esta mensagem devia pôr de maneira mais premente diante do mundo o Salvador crucificado, o sacrifício pelos pecados de todo o mundo. Apresentava a justificação, como já vimos, o perdão, pela fé no Fiador. Convidava o povo a receber a justiça de Cristo, que se manifesta na obediência a todos os mandamentos de Deus. Então, estamos aqui a entender algo de interessante. É que eu, para obedecer, o que é que eu tenho que ter? A justiça de Cristo. Então, se calhar a solução para o meu problema é a justiça de Cristo. Falta-me a justiça de Cristo. Mas posso complicar ainda um bocadinho mais? É que também está escrito que a sua justiça é imputada somente aos que obedecem. Não sei se vocês entenderam bem o que é que acabámos de ler. E nós lemos que para obedecer temos de ter a justiça, mas para ter a justiça temos de obedecer. Então isto fica um bocado confuso. Como é que eu posso obedecer se eu não tenho a justiça de Cristo? Mas eu só tenho a justiça de Cristo se obedecer? Então, afinal, como é que isto se resolve? Bom, a maior parte das denominações cristãs não católicas resolveram isto de uma forma muito simples. Como é que eles resolveram? É muito simples. Acaba-se com a lei e já não há problema nenhum. Mas será que isso é possível? Nós sabemos perfeitamente que não é possível. Mateus 5 diz: não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. E não vim abrogar, ou seja, anular, mas cumprir. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tilde jamais passará da lei sem que tudo seja cumprido. Aliás, a cruz de Cristo. Cristo ter vindo deste mundo morrer por cada um de nós. É a maior prova que a lei não pode ser anulada. A cruz de Cristo testifica da imutabilidade da lei de Deus. Testifica de que Deus de tal maneira nos amou, que deu o seu Filho para morrer por nossos pecados. Cristo, porém, não veio para destruir a lei, senão para cumpri-la. Nem o jota ou tilde, o padrão moral de Deus podia ser mudado para vir ao encontro do homem em sua condição de caído. Jesus morreu para que pudesse imputar ao pecador arrependido a sua própria justiça e tornar ao homem possível guardar a lei. Este texto está-nos a dizer coisas muito interessantes. Primeiro, que realmente a lei não pode ser mudada. Mas depois está-nos a dizer que Cristo veio morrer por nós para que nós tivéssemos acesso à sua justiça e tornar o homem possível de guardar a lei. Então a pergunta é agora: será que é mesmo possível ao homem guardar a lei? Isto é uma pergunta muito difícil de fazer. Muito difícil, e eu já tive em alguns locais que isto seria uma heresia sequer pensar nisto. Mas por sua vida e morte,
provou Cristo que a justiça divina não destrói a misericórdia, mas que o pecado pode ser perdoado e que a lei é justa, sendo possível obedecer-lhe perfeitamente. Eu não sei se esta afirmação é um choque para vocês, mas o que está a dizer é que é possível obedecer perfeitamente à lei de Deus. Bom, vamos tentar ao longo desta semana descobrir como é que isto é possível. Mas já vemos então que há aqui algum problema com este esquema. E porquê que há um problema com este esquema? É que nós não temos apenas o problema do pecado. De facto, nós temos dois problemas. É certo, nós temos o problema do pecado. E a solução para o pecado nós já vimos ontem. É a justificação pela fé. É o perdão pela fé. Mas nós temos outro problema. O outro problema é que o nosso caráter está manchado pelo pecado. O nosso caráter é um caráter caído. É um caráter corrompido. E o nosso caráter leva-nos de novo ao pecado. E é por isso que este mapa que Deus nos deixou no santuário, estes métodos que Deus nos deixou, resolvem todos os nossos problemas. Porque se por um lado a justificação é a solução para o pecado, a santificação é a solução para o nosso caráter corrompido. Então percebem agora que realmente, antes de pensarmos na lei, antes de pensarmos no lugar santíssimo, nós temos que deixar Deus resolver os nossos problemas. Primeiro, o problema do pecado, como vimos ontem. Agora, o problema do nosso caráter corrompido, como vamos ver hoje e amanhã e talvez ainda no outro dia. Vamos então ver que processo é este da santificação e como podemos iniciar este processo na nossa vida. Ninguém que tenha tido a luz, é isto importante ou não? Reparem bem, ninguém que tenha tido a luz da verdade entrará na cidade de Deus como transgressor dos mandamentos. Sua lei constitui o fundamento de seu governo no céu e na terra. Se eles, ou melhor, se nós, intencionalmente espezinhamos e desprezamos a sua lei na terra, não seremos levados ao céu para realizar ali a mesma obra. Não haverá modificação do caráter quando Cristo vier. Então, se não haverá modificação de caráter quando Cristo vier, onde é que o nosso caráter tem que ser modificado? É agora. É hoje. É aqui. Então, para esta modificação de caráter, Deus exemplificou no lugar santo como o homem pode ser santificado. Outras palavras, como o homem pode ser transformado. Nós, como cristãos, muitas vezes achamos que estamos bem. Achamos que aceitamos o sacrifício de Cristo, fomos batizados, estamos na igreja e isso é suficiente. Mas o caminho do santuário não termina aqui, apenas começa aqui. É preciso nós darmos o passo seguinte e entrar no lugar santo. Mas como eu dizia, muitos se recusam. Porquê? Porque muitos se recusam a mudar. Em Jeremias, no capítulo 48, tínhamos exemplo. O exemplo de um cristão que conhecia a verdade, mas recusava-se a mudar. É um texto bem estranho, reparem. Até pus uma tradução mais leve, porque este texto, este versículo é bem forte. Diz: Moabe tem estado sossegado desde sua mocidade e tem repousado como vinho sobre as suas fezes. Não foi deitado de vasilha em vasilha, nem foi para o cativeiro. Por isso, permanece nele o seu sabor e o seu cheiro não se altera.
provavelmente neste momento devem estar a pensar, mas o que é que isto tem a ver com o que nós estamos a falar? E o que é que Moab tem a ver, tem o seu vinho repousado sobre... Bom, é um versículo bem estranho. Mas sabem que este Moab representa cada um de nós. Representa a maioria dos crentes. O homem pode recusar ouvir os conselhos e advertências de Deus. Pode preferir tomar o controle de sua vida nas próprias mãos. Quem faz isto é semelhante a quem? À semelhança de Moab, recusa-se a ser mudado. Recusa-se a corrigir os traços deficientes de seu caráter. Embora o Senhor lhe haja claramente indicado o trabalho, os privilégios, as oportunidades e os progressos a serem feitos. Mas dá muito trabalho romper com as velhas maneiras de viver e transformar as ideias e os métodos. O seu aroma não se alterou. Ele se apega aos seus defeitos. É verdade. Assim como Moab, se eu continuar agarrado aos meus traços deficientes de caráter, já várias vezes eu ouvi esta frase por pessoas que eu conheço, por pessoas que eu respeito, por pessoas que eu amo, e dizem, mas eu sou pecador. E se eu sou pecador, estou limitado ao pecado. Pois bem, como Moab, muitas pessoas se recusam a corrigir os seus traços deficientes de caráter. Embora dê muito trabalho romper com as velhas maneiras de viver. É isso que Deus quer que hoje nós comecemos a fazer. Mas como é que se faz isso? Está aqui neste texto, reparem bem, transformando as ideias e os métodos. Nós vamos ver que existem quatro métodos, 4 passos que Deus nos deixou perfeitamente claros que nós devemos fazer para que seja possível a alteração do nosso caráter. Mas muitas vezes quando se fala em transformação, em alteração de caráter, fala-se numa frase que é uma doutrina da nossa igreja. Mas eu ouvi esta frase cerca de 40 anos sem eu saber o que ela queria dizer. Já todos ouviram. A frase é transformados pela contemplação. Já ouviram essa frase, certo? Muito bem. Já ouvimos muitas pregações a dizer que temos que ser transformados pela contemplação. Contemplando a Cristo somos transformados. Aliás, um dos meus versículos preferidos é exatamente esse, 2 Coríntios 3, 18, que nos diz: mas todos nós, com o rosto descoberto, contemplando como num espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem como pelo Espírito do Senhor. Amém. Eu gosto muito deste versículo. Mas sabem, este versículo causou uma luta espiritual muito grande na minha vida. Durante bastante tempo. Porque eu queria e quero ser transformado pela contemplação. Mas eu perguntava-me, mas afinal, o que é isto de ser transformado pela contemplação? E eu via versículos e textos como este que diz, contemplando, constantemente se processa uma renovação moral. Ao continuarem a contemplar a Jesus, transformam-se eles como sua imagem e nele são achados completos, não tendo a sua própria justiça, mas a que há em Cristo Jesus, nosso Senhor. Bom, já temos aqui um texto extraordinário, mas mais uma vez eu me perguntava, quando lia textos como estes, mas o que é isso? O que é isto de contemplar a Jesus? O que é isto de ser transformado pela contemplação? Mas, diz-nos, contemplando, havemos ser transformados, e ao meditar-nos nas perfeições do modelo divino, desejaremos tornar-nos inteiramente transformados,
e renovados na sua imagem, na imagem de sua pureza. É pela fé no Filho de Jesus, de Deus, que se efetua a transformação de caráter. E o filho da ira se torna filho de Deus. Sim, e eu quero isto para a minha vida. Eu quero, de filho da ira, me transformar em filho de Deus. Eu quero passar da morte para a vida, tornar-me espiritual e discernir as coisas espirituais. O que é que vocês acham? Querem isto também para a vossa vida? Eu quero muito isto para a minha vida. Mas esta questão apertava o meu coração. E eu perguntava a Deus, mas o que é ser transformado pela contemplação? O que é que eu tenho que fazer? Eu perguntava a Deus, mas o que é que eu tenho que fazer? E eu orava a Deus e pedia, o que é que eu tenho que fazer? Diz-me, mostra-me o que é que eu tenho que fazer. Como é que eu posso ser transformado pela contemplação? Pela contemplação. E esta luta com Deus durou bastante tempo. Até que um dia, eu não me esqueço deste dia. Eu estava a dirigir-me da reunião de oração, numa quarta-feira, embora, para casa, e eu tenho este hábito que, talvez amanhã eu explique porque é que eu tenho este hábito. Eu tenho este hábito que é, muitas vezes quando ando de carro, eu gosto de ir ouvir ou um livro, ou uma palestra, nem sempre, mas... E naquele dia eu vinha a ouvir um livro de Espírito de Profecia. E quando eu estava a ouvir, e o livro estava a falar exatamente deste tema, até que de repente o texto começa a se revelar e eu começo a ouvir e eu assim, espera aí, então isto é que é a transformação pela contemplação. E eu digo-vos, eu vinha a conduzir, vinha tão distraído e eu acho que até vinha aos saltos dentro do carro. Porquê? Porque finalmente eu percebi, ou melhor, eu não percebi, eu simplesmente ouvi e depois cheguei a casa e fui confirmar um livro, fui ler novamente e realmente Deus me mostrou naquele momento o que é a transformação pela contemplação. Mas depois quando eu pensei bem naquilo que eu estava a ler, eu reparei, realmente eu sou tão tapadinho. Porque Deus já tinha revelado isto há tantos anos atrás. Isto já estava patenteado na mensagem do santuário. E tantos anos. E eu não vi uma coisa que era tão simples. Tão simples. Quais são estes métodos então? A verdadeira santificação, pista número 1, é uma obra diária. Continuando tanto tempo quanto dure a vida. Aqueles que estão batalhando contra tentações diárias, vencendo as próprias tendências pecaminosas e buscando santidade do coração e da vida. Primeira pista, é uma obra diária. É algo que cada cristão que realmente deseja ser transformado tem que fazer quantas vezes? Uma vez no ano? Uma vez por mês? Uma vez por semana? Quantas? Todos os dias. Muito bem. Então, primeiro ponto, é algo que nós temos que fazer? Sim. Nós temos um papel muito importante na santificação. Nós vamos ver exatamente o que é que eu tenho que fazer e o que é que Deus então pode fazer. Muito bem, é uma obra diária. Mas é uma obra diária de quê? Se quisermos desenvolver um caráter que Deus possa aceitar, precisamos formar hábitos corretos em nossa vida religiosa. Bom, já vimos que é algo que eu tenho que fazer todos os dias e são hábitos corretos em nossa vida religiosa. Ok. Eu vou-me adiantar e já vou dizer que eles são 4. Existem 4 hábitos a que eu vou chamar 4 passos diários da santificação. Ou, se quiserem, é a mesma coisa da transformação pela contemplação. Certo? Até aqui, estamos ok? Existem 4 coisas que Deus diz, bom, tu tens de ter isto diariamente na tua vida se queres que eu te possa transformar.
Vamos ver quais são. E hoje apenas vamos ver o primeiro, está bem? Amanhã, pois, vamos avançar mais neste tema. E isto é tudo necessário para termos, então, uma santificação, ou melhor, uma transformação na nossa vida. Em 1 Tessalonicenses diz assim: e o mesmo Deus de paz vos santifica em tudo, e todo o vosso espírito, e alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós dizemos que somos adventistas. Adventistas significa aqueles que aguardam a vinda de Cristo. Bom, ninguém estará pronto para a vinda de Cristo enquanto na sua vida não for manifestada a justificação pela fé, a santificação e a justiça de Cristo. Aqueles que irão ver com os seus próprios olhos Cristo a vir, serão aqueles que Deus transformar e que Deus preparar. Mas isto é uma transformação completa, espírito, alma e corpo. A santificação exposta nas Escrituras Sagradas, das Sagradas Escrituras, tem que ver com o ser todo. As partes espiritual, física e moral. Eis a verdadeira ideia sobre a consagração perfeita. Ou seja, a santificação pretende alterar tudo na nossa vida. Muitos dos que professam santificação ignoram inteiramente a obra de graça sobre o coração. Põem de lado a razão e o juízo e confiam completamente em seus sentimentos, baseando suas pretensões à santificação nas emoções em que há algum tempo experimentarem. E eu quero só fazer aqui um parênteses que é muito importante. A santificação não tem absolutamente nada a ver com aquilo que nós sentimos. Ok? A santificação não é expressa por alegria, nem por tristeza, nem por emoção de qualquer tipo. Aliás, a santificação bíblica não consiste em forte emoção. Eis onde muitos são levados ao erro. Fazem dos sentimentos o seu critério. Quando se sentem elevados ou felizes, julgam-se santificados. Sentimentos de felicidade ou ausência de gozo não é evidência de que a pessoa esteja ou não santificada. E não existe tal coisa como seja santificação instantânea. Ok, isto é um aspecto importante. Então, já vimos que não é emoção, e já vimos que são hábitos corretos que temos que colocar na nossa vida, e já vimos que são 4. E porquê que são 4? É muito simples. O primeiro é a porta de entrada, a porta da verdade. Como podemos passar do pátio para o lugar santo? O segundo passo é a mesa dos pães asmos. O terceiro passo é o candelabro e o quarto passo é o incensário. Nós vamos estudar cada um destes objetos. A porta, a mesa dos pães asmos, o candelabro e o incensário. E neles vamos descobrir o que é que eu tenho que fazer para Deus transformar o meu caráter. O primeiro passo é, então, nós entrarmos no lugar santo. O que é que eu tenho que fazer para entrar no lugar santo? Mediante a contemplação da perfeição do caráter divino e reclamando a justiça de Cristo como sendo a nossa pela fé, havemos de ser transformados à mesma imagem. Estamos a falar exatamente do tema que nos traz aqui. Então, o que é que eu, em primeiro lugar, o que é que eu tenho que deixar? O que é que eu tenho que fazer? Não reunamos, pois, todos os quadros desagradáveis, iniquidades e corrupções e decepções, provas do poder de Satanás, a fim de os suspender nas paredes da memória. Bom, este texto parece assim um pouco complicado de repente. Mas basicamente o que este texto está a dizer
é que o primeiro passo que nós temos que fazer é ter cuidado com o que nós colocamos na nossa mente. Temos de ter cuidado o que é que nós estamos a alimentar a nossa mente. E não colocar na nossa mente, na nossa memória, o que é? Quadros de pecado, de corrupção, de decepção. Bom, o que é que isto quer dizer? Já Cristo nos disse exatamente a mesma coisa. E se o teu olho te fizer tropeçar, arranca-o e lança-o fora de ti. Melhor te é entrar na vida com um só olho, do que tendo 2 olhos, seres lançado no fogo do inferno. É verdade. Eu, para entrar no lugar santo, eu tenho que fazer uma coisa que é fundamental. Olhem bem para aqui, mediante o que acabamos de ler, olhem bem para aqui e vejam se concordam comigo. Quando alguém está no pátio, consegue ou não ainda ver o mundo lá fora? Apesar de já estar com a vedação à volta, já não vê o mundo da mesma maneira, mas ainda consegue ver alguma coisa ou não consegue? Mas a partir do momento em que ele entra no lugar santo, que alteração é que existe? Consegue ainda ver o mundo lá fora? Não consegue. É verdade. O primeiro passo para a santificação é muito simples. Eu tenho de retirar da minha vida tudo aquilo que o mundo tem para oferecer. É impossível o processo de santificação se iniciar na minha vida se eu, mesmo estando na igreja, mesmo acreditando no sacrifício de Cristo, mesmo sendo batizado, continuo a espreitar lá para fora, para o mundo. E continuo a pôr na minha mente cenas de pecado, cenas de corrupção e tudo aquilo que vai encher a minha mente, que não vem de quem? Que não é inspirado por Deus, mas sim inspirado pelo poder das trevas. Ora, isto é algo muito solene. E porquê que eu digo que isto é algo muito solene? Porque nós achamos que Deus nos pode transformar continuando a ver e ouvir coisas que o mundo nos oferece. Eu queria rapidamente partilhar a minha experiência pessoal. E vocês vão ver que eu, ao partilhar a vossa experiência pessoal, há coisas que eu fiz e que se calhar vocês fizeram que têm tudo a ver com os temas que nós vamos vendo ao longo destes dias e que nós o fizemos sem saber absolutamente nada disto e se calhar nem compreendendo o que é este caminho do santuário. Mas eu posso dizer, e partilhando um pouco a minha história, eu há uns anos atrás era uma pessoa um bocadinho diferente do que sou hoje. E eu sempre fui viciado em jogos de computador, eu sempre fui viciado em cinema, sempre fui viciado em futebol, em todo tipo de entretenimentos. Mas eu, quando digo viciado, eu digo que era mesmo viciado. Eu facilmente passava, na minha juventude, facilmente passava 8 horas por dia a jogar computador. Já casado, eu via 1, 2, 3 filmes por dia. E eu cheguei ao cúmulo de dizer à minha esposa: sexta-feira a tal hora, sábado a tal hora, domingo a tal hora, segunda-feira a tal hora, durante 2 horas eu não estou disponível, porque vai ver os clubes, vai dar os jogos de futebol dos clubes que eu gosto, e eu tinha todos os canais de desporto. E durante muitos anos foi assim. Mas sabem, eu em 2011 fiz uma coisa que é perigosíssima para quem vive, para o cristão que vive no pátio. E qual foi, o que é que eu fiz?
eu comecei a ler um livro de Espírito de Profecia. Isso é perigosíssimo para alguém que vive no pátio. Porquê que é perigosíssimo? Porque eu decidi começar a ler e eu detestava ler e eu li uma frase, li um texto e aquilo passou. No fim de semana seguinte, precisamente no sábado à noite, eu fui, como era habitual, com a minha esposa, à casa de um outro casal, nosso amigo, meu colega de universidade e colega de escola, os ambos colegas de escola da minha esposa, que não são adventistas e que inclusivamente ele nem sequer acredita em Deus. Mas nós, como somos, ambos estudamos engenharia informática, temos os mesmos gostos, estudámos-nos muito bem, e eu estava lá em casa dele. E juntávamos para fazer o quê? Para jogar computador, para ver filmes, para ver futebol. Bom, eu estava lá sentado e estávamos a ver um jogo de futebol. No intervalo, o que é que nós fizemos no intervalo do jogo de futebol? Vamos jogar computador. Entretanto, ele teve que ir à casa de banho, teve que se levantar para fazer alguma coisa e, de repente, vem-me uma frase que eu tinha acabado de ler naquela semana. Eu já não me lembro exatamente das palavras, mas a frase dizia algo assim, que um verdadeiro cristão é completamente diferente de uma pessoa no mundo. Imediatamente me veio aquela frase que eu tinha lido aquela semana e eu pensei, rejeitei imediatamente aquilo, sempre dizendo, não, ele aqui é um rapaz espetacular, porque ele, quer dizer, ele nem sequer bebe, e ele não fuma, e ele é uma pessoa extraordinária. Mas aquele pensamento continuou, e eu comecei a pensar assim, mas um verdadeiro cristão é totalmente diferente de uma pessoa do mundo, mas em que é que eu sou diferente dele? Bom, se calhar eu não como carne de porco, e ele às vezes ainda come. E comecei a pensar e cheguei a uma conclusão que naquele momento foi para mim algo que me perturbou imenso. Eu cheguei à conclusão que não era ele, que era um cidadão exemplar, que era uma pessoa extraordinária, mas era eu, que era muito parecido com ele. E aquilo, naquele momento, para mim, foi um grave problema. Porque eu entendi que não era um verdadeiro cristão. Eu entendi aquilo que eu hoje olhar, eu não sabia absolutamente nada de santuário, nem percebia o que era a doutrina de santuário, mas olhando para o santuário, eu era claramente alguém que estava no pátio, que acreditava em Cristo, que foi batizado, mas que estava penduradíssimo no muro lateral a olhar para o mundo. Nem minimamente interessado eu estava sequer de entrar no lugar santo. Mas sabem, por muito até engraçado que isto possa ser, o que eu estou a dizer, é uma triste realidade. E se calhar é a realidade da maior parte dos cristãos hoje, que querem estar na igreja, mas estão sempre com os olhos no mundo. Então, eu tomei uma decisão. Bom, eu vou deixar estes meus vícios. Eu reparei que realmente eu sabia que estava viciado em filmes, em futebol, em entretenimento, e eu tomei uma decisão. Aproximava-se o final do ano de 2011, iniciava-se o ano de 2012, e eu orei a Deus e disse, bom, eu vou tomar uma decisão, a partir do final do ano, eu vou deixar de ver filmes, vou deixar de jogar computador, vou deixar de tantos entretenimentos, vou deixar de ver futebol. Mas durante a oração lembrei-me assim, bom, espera aí, mas a época de futebol vai a meio, só termina em maio, como é que eu vou fazer isto? Bom, vou deixar entretenimento, mas futebol só depois em maio, está bem? Pode ser assim? Mas depois lembrei-me, não, espera aí, porque vem o Mundial de 2012, final vai ser em julho. Isto é engraçado, mas eu estava realmente nesta luta. Mas no início de 2012, houve algo na minha igreja. Foi feita uma proposta. 10 dias
no aposento alto. O que era estes 10 dias no aposento alto? Então, o desafio era, durante 10 dias, íamos à igreja todos os dias às 6 da manhã, ter um encontro com Deus, e durante esses 10 dias, tínhamos que fazer jejum, não era não comer, mas era jejum de coisas que fazem mal. Tínhamos que usar o computador só se fosse para trabalho ou coisas importantes. Não podíamos redes sociais, não podíamos ver filmes. Bom, era um jejum espiritual durante 10 dias. E eu achei aquilo interessante porque era algo que eu estava a lutar para fazer. Eu e a Sónia olhámos um para o outro e dissemos, vamos tentar fazer isto? Vamos lá tentar. Então estamos no início de 2012. Nós iniciámos estes 10 dias e foi uma aventura muito engraçada. Ao fim de 3 dias, estávamos os dois desesperados, quase a chorar, quase a trepar as paredes, porque queríamos ligar a televisão, queríamos fazer as nossas coisas e tínhamos-nos comprometido a não fazê-lo. E ao fim daqueles 3 dias nós estávamos prontos a desistir, que não aguentávamos mais. Minha esposa dizia, mas eu estou a cozinhar, eu preciso ter a televisão acesa, senão não consigo. E eu estava sem saber muito bem o que fazer, mas decidimos continuar. E talvez no 5º, 6º, 7º dia, já não me lembro muito bem. Penso que foi na quinta-feira, se não me engano. Eu sento-me na sala, como habitualmente, eram talvez 10 da noite, já depois de jantar. Peguei no comando, apontei para a televisão e no momento que eu ia apertar o comando para acender a televisão, eu lembrei-me, não posso, comprometi-me com Deus. Então naquele dia, naquela altura, e eu, sentado no sofá na sala, comecei a olhar para o lado e o que é que eu vou fazer? E olhei para a mesa que estava lá, a mesa da sala, no centro da sala, entre a sala e a televisão, tinha uma mesa e tinha lá algo que frequentemente tinha que limpar o pó. Sabem o que é que estava lá pousado? A minha Bíblia. E porquê que eu digo isto? Porque eu estava há cerca de 4, 5 anos a orar a Deus que me desse vontade de estudar a sua palavra. Isto pode parecer estranho, mas eu não conseguia estudar. Eu não conseguia ler. Eu era diretor de jovens, eu era uma pessoa ativa na igreja, eu tinha várias vezes que passar a lição conjunta ou passar a lição na classe, mas fora isso, o meu estudo era zero. E eu bem tentava, eu pegava na Bíblia, eu esforçava-me, passado 10 minutos eu não consigo mais. Mas sabem o que aconteceu naquele dia? Eu não sabia o que fazer, já estava há vários dias descontaminado, digamos assim, e eu olhei para a Bíblia e disse assim, bem, vou experimentar. E vocês sabem o que é que aconteceu? Eu peguei na Bíblia, uma Bíblia de estudo, fui ao fim, escolhi um tema, vi todos os versículos daquele tema, fui ler todos aqueles versículos, comecei a me entusiasmar com aquilo, estudei, e estive ali meia hora, 45 minutos, talvez uma hora. E no final, eu disse assim, afinal isto até é interessante, gostei mesmo do que aconteceu, do que acabei de fazer. E sabem o que eu me apercebi naquele preciso momento? Deus a responder literalmente a minha oração. Sabem o que é que Deus me respondeu naquele momento? Este é o motivo pelo qual tu não conseguias estudar a minha palavra. Porquê? A tua mente estava completamente cheia de filmes, de futebol, de jogos, de entretenimento. A tua mente nem sequer estava pronta para eu poder trabalhar em ti. Aliás, sabem qual é a arma de Satanás mais poderosa para destruir a espiritualidade? Sabem porque é que os jovens
não só os jovens, mas principalmente os jovens, veem a sua espiritualidade destruída por aquilo que eu era apaixonado. Reparem bem, eu vou terminar com estas citações para perceberem bem aquilo que eu vivi e aquilo que se calhar muitos de nós vivemos. Os textos que vamos ler refere-se à leitura, mas aplica-se agora principalmente àquilo que nós vemos, que não existia na altura em que foi escrito. Mas reparem bem o que diz. Os leitores de ficção, e neste caso eu vou aplicar aqueles que hoje veem a ficção, estão condescendendo com o mal que destrói a espiritualidade. E eu passava os meus dias a destruir a minha espiritualidade. Porquê? Porque eclipsando a beleza da palavra da página sagrada. Era por este motivo que eu não conseguia estudar a palavra de Deus. Era por este motivo que a minha espiritualidade estava completamente estagnada. Porque a ficção a estava a destruir. Cria uma nociva estimulação. Desperta a imaginação. Incapacita a mente para a utilidade. Desvia o espírito da oração, tornando-o aquele que é amante de ficção, tornando-o inapto para qualquer exercício espiritual. Isso é uma fase bem forte. Mas eu pensei, na altura, enquanto Deus estava trabalhando no meu coração, e após o fim daqueles 10 dias, eu pensei assim, bom, então, eu em vez de ver filmes, vou se calhar ver outras coisas, não tão graves, pensar, eu vou ver uma ficção mais, um filme de comédia, ou uma coisa que não seja tão má para mim. Satanás, ela estava a falar de Satanás, alegra-se muitas vezes que, a fim de se desviar a juventude das leituras sensacionais e indignas, devíamos proporcionar uma melhor espécie de leitura de ficção. Ou seja, o mesmo pensamento que eu estava a ter. Bom, vou substituir aquilo que eu vejo má por coisas melhores. Isso equivale a tentar a cura de um ébrio, dando-lhe em lugar de whisky ou aguardente os intoxicantes mais brandos, como vinho, cerveja ou cidra. O uso destes animaria continuamente o desejo dos estimulantes mais fortes. E este texto é para mim. A única segurança para os bêbados, bem como para o homem temperante, é a total abstinência. A mesma regra se aplica ao amante de ficção. Sua única segurança é a total abstinência. Eu deixei de ver filmes em 2012, deixei de jogar computador, eu deixei de ver futebol, eu deixei inclusivamente de ver televisão. Eu não vejo televisão em casa desde 2012. E queria-vos dizer isto. Eu nem sequer conhecia estes textos, mas eu queria vos dizer uma coisa. Foi a melhor decisão que eu fiz na minha vida. Sabem o que aconteceu? Eu detestava ler. Eu não conseguia estudar a palavra do Senhor. Hoje, essa é a minha maior paixão. As promessas de Deus são reais. Deus está pronto a transformar a nossa vida. Deus está pronto a iniciar o processo de santificação em cada um de nós. Mas eu tenho de dar o primeiro passo. Primeiro, eu tenho de deixar de contemplar o mundo. A pergunta a ser feita agora é: então os professos seguidores de Cristo, estão os professos seguidores de Cristo cumprindo as condições sob as quais é preferida a bênção? Existem condições para Cristo me poder transformar. Quais são as condições? Estou eu a separar-me do mundo em espírito e em prática? Como é difícil sair e separar-se de hábitos e costumes mundanos.
para iniciar o processo de santificação na minha vida, eu tenho que deixar de lado os hábitos e costumes mundanos. E tenho que substituir esses hábitos por hábitos de práticas religiosas, como acabamos de ver. E amanhã vamos ver exatamente quais elas são. A ficção, o entretenimento, é algo que tem que desaparecer da nossa vida. À medida que eles se aproximam mais de Deus. E o caminho do santuário é exatamente este. É os passos que eu dou para me aproximar de Deus, que está lá representado no propiciatório, no lugar santíssimo. À medida que eles se aproximam mais de Deus, tornando-se participantes da natureza divina, do caráter de Deus, os entretenimentos de origem terrena diminuirão de vulto e, por fim, serão dissipados em fumo. Qual é então o primeiro passo? Este é o primeiro passo. É o passo que habilita alguém a entrar no lugar santo. Só é possível a um cristão iniciar o seu processo de santificação. Só é possível a um cristão entrar no lugar santo se deixar de contemplar o mundo. O primeiro passo é então deixar de ver e ouvir tudo o que é inspirado por Satanás. Pode parecer radical da parte de Deus. Mas o que eu estava a tentar fazer na minha vida era, ao sábado, eu contemplava as coisas de Deus e depois passava 6 dias por semana a contemplar as coisas de Satanás. Aliás, eu ainda fui mais longe. Quantas vezes era sexta-feira à noite ou era sábado à tarde e eu sabia como o meu clube estava a dar e o que é que eu ia fazer às escondidas? É verdade. Queria deixar-vos um desafio para terminar a mensagem de hoje. Se ainda estás a contemplar o mundo, se ainda tens coisas na tua vida, como eu tenho, que nos estão a impedir de efetivamente estar no lugar santo, de efetivamente Cristo nos transformar, possamos tomar a decisão hoje de deixar de ver, de deixar de ouvir tudo aquilo que nós sabemos que é inspirado por Satanás. E este é o passo que nos habilita a entrar no lugar santo. E o meu desejo para vocês, o meu desejo para mim, é que hoje possa ser o dia em que eu aceite este desafio de Deus. Que Deus nos abençoe. Amém.